vivemos hoje uma situação social mundial que não nos leva para nenhum outro lugar a não ser para o abismo, né? Ou seja, a revolução industrial e a vida moderna só nos acelera a ser cada vez mais competitivos. Então hoje se trata de socorrermos quem está em crise. Né? Óbvio que as empresas elas são instituições e que geram lucro. Tentativas de trabalhar com o que nós chamamos do salário emocional, né? Que é o outro lado, que são os benefícios, pensar no clima, trabalhar na gestão, no desenvolvimento da gestão, porque acaba sendo um grande canal, que é o canal de comunicação entre a base dos colaboradores como um todo e a gestão. O capitalismo é que faz com que a nossa realidade de competição seja premente. Cosmonauta Cultural dessa semana recebe aqui Alexandre Henrique Giovanetti e Roseli Aranzana Fernandes. O Alexandre é nascido em Sorocaba em 1962, formado em arquitetura, com extensão em psicanálise e é um estudioso de filosofia e terapias integrativas. Além disso, é o idealizador e coordenador da Consciente, que a gente vai falar bastante aqui. A Roseli é uma profissional de RH com mais de 42 anos de experiência. Tem um episódio só dela aqui também pra gente conversar mais a fundo sobre a experiência e vivência dela, então não deixem de conferir. Além disso, ela também é coordenadora da Consciente. Alexandre, Roseli, muitíssimo obrigado por terem topado o convite de vir participar aqui, de trazer a expertise e experiência de vocês. Então eu queria começar agradecendo a vocês por estarem aqui presentes. Eu que agradeço, Daniel. Oportunidade valiosíssima para nós. Eu também, muito obrigado. Legal, ó, a gente vai falar aqui um pouco sobre saúde no ambiente de trabalho e sobre a Consciente. Eu queria começar trazendo um dado da CNN que aponta que 67% dos trabalhadores em 2024 se identificaram ou sentiram ter problemas de estresse ou emocionais relacionados ao trabalho. É um número muito alarmante, muito preocupante, né? E que vem crescente. Então eu queria começar perguntando para vocês se existe uma relação entre o ambiente de trabalho, sobre esse contexto de trabalho e a nossa saúde emocional e física. Total, né? Já não conseguimos mais separar a pessoa colaboradora do profissional colaborador. E não dá para saber também de onde vêm as questões, se elas vêm da família ou se ela nasce na empresa. E a tendência é cada vez mais procurarmos entender que a pessoa é uma só. E não dá para separar, despolarizar esta pessoa, né? Então, algumas questões acontecem no trabalho, mas já participam de um fundo da história da pessoa trazida pela família, que às vezes não se restringe nem à sua herança, digamos assim, mas sim até a tempos antepassados à história da família. Que as histórias ficam, né? As lembranças ficam, acabam comprometendo de alguma forma o comportamento das pessoas, das relações familiares, então não dá para desconectar uma coisa da outra. Legal. E quanto a crescente nesse número, Alexandre, desculpa, a gente estava falando, em 2022 tivemos 200 mil pessoas afastadas do seu ambiente de trabalho por questões de saúde emocional e mental e física, enfim. Esse número em 2024 subiu para 472 mil, se não me engano, nessa mesma pesquisa da CNN tem esse dado. Por que, como vocês entendem, esse crescimento tão grande de doenças mentais e físicas dentro do ambiente de trabalho? O porquê desse crescimento? O meu entendimento, Daniel, parte da minha própria história. Eu tenho uma história de frequência, de memórias, de vivência no meio corporativo, e foram várias empresas, e em cada empresa uma história foi diferente. Algumas histórias foram mais agradáveis, mais bem-sucedidas, outras nem tanto, né? E o meu processo de adoecimento, digamos assim, começou em 2014, quando já comecei a frequentar psiquiatra e tomar remédios e tudo mais. Esse processo foi até 2018. Em 2018 para 2019 foi quando fui acometido de uma crise de depressão, e aí eu me vi obrigado a usar todos os recursos disponíveis. Muitos eu não conhecia. Foi aí que eu comecei a pesquisar
terapias alternativas, né? Legal. Hoje conhecidas como integrativas, e é um nome muito apropriado, por sinal. E eu comecei a frequentar realmente várias terapias simultaneamente. Então, o aprendizado que ficou para mim é que na complexidade da vida moderna, apenas uma terapia não adianta, não resolve. A gente tem que se olhar de vários prismas diferentes, tentando entender a parte física, a parte psicológica, a parte emocional e a parte espiritual, inclusive. E eu fiz uso de todas as terapias nessas áreas. Tinha psiquiatra, tinha psicoterapeuta, fazia yoga, meditação, frequentava o centro espírita. O exercício da fé é uma ferramenta muito importante. Não importa a religião, essa é um recurso que tem que ser abraçado, né? E aí, olhando para a minha história, e aí, com os estudos mais recentes sobre a psicanálise e também com a filosofia, nós temos hoje uma situação social mundial que não nos leva para nenhum outro lugar a não ser para o abismo, né? Ou seja, a revolução industrial, o movimento de libertação feminina e a vida moderna só nos acelera a ser cada vez mais competitivos. Sim. E as empresas, a partir de então, descobriram que quanto mais pressão coloca nos colaboradores, mais resultado vem. Só que a que custo, né? Esse custo está aparecendo agora, mas ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele só foi, de alguma forma, postergado, colocado de lado para favorecer os resultados, o que é uma lógica muito razoável. Mas hoje as empresas estão enfrentando uma situação em que isso está ficando insuportável. Por isso os índices tão altos, como você mencionou hoje nessa pesquisa. E não é só a empresa, né? Empresa, escola, os diversos ambientes que a gente vive. Então chega um momento que não dá mais para estar embaixo do tapete. Sim. Né? Então tem que sair para fora e vai sair mesmo pelos poros. Sim. Acho muito legal, acho que tem muitas coisas que você colocou aqui que a gente vai até abordar no decorrer da conversa. Mas eu queria começar trazendo uma questão que eu tive, que achei muito legal quando você me explicou nas nossas conversas prévias, que é o uso do termo saúde emocional, no lugar de saúde mental. Então eu queria que você me explicasse do porquê falar de saúde emocional e não de saúde mental ao tratar desse contexto. Entendemos, através dos estudos e pesquisas que fizemos, que quando falamos de saúde mental, nós estamos nos dirigindo mais a questões mais graves, né? Psicoses, transtornos, que são geralmente casos com um tratamento muito mais demorado, muito mais complexo e às vezes passíveis de internações, né? Inclusive, com isso, esse momento, eu me aproximei muito do Cândido Ferreira, aqui de Campinas, para entender como que o Cândido funcionou e como ele funciona hoje. E também entendi que há um certo receio das pessoas se posicionarem dentro disso, né? Então, quando se fala de saúde mental, a rejeição parece ser maior. Um preconceito, né? Preconceito. Mas também entendi, Daniel, que a questão emocional é importante porque entendi que todas as doenças manifestadas no corpo físico, elas começam no corpo emocional. Legal. E aí chamamos isso de somatização. Então a ciência comprova isso já há muitos anos. E aí nos fez sentido abordar essa questão, esse assunto, se referindo mais ao emocional, que engloba tudo, porque nada escapa do emocional, Sim. do que falar da questão mental, que muitas vezes ela vem apenas por genética, não por histórico de família, nem por interferência do meio. Sim. A pessoa já nasce com essas predisposições. Por exemplo, pessoas que têm maníacas e questões psicopáticas mesmo, isso traz no DNA. E elas são tratadas de uma forma muito excludente na sociedade, o que é muito complicado, porque são pessoas que precisam ser incluídas, né? Sim. Mas a sociedade tem muita dificuldade de incluir os diferentes. Então, entendemos que o mental, o emocional, nos coloca mais próximo das pessoas com menos resistência. Legal, acho um conceito belíssimo e estou muito de acordo com você bem sabe, acho que é muito importante a gente englobar esse todo. Falando dentro da ideia de saúde mental, quando a gente fala de cuidar disso, a gente está falando mais de contenção de danos ou de prevenção? Os dois aspectos são fundamentais, né? Tá. Hoje vivemos uma situação emergencial, né? Sim. Então hoje se trata de socorrermos quem está em crise.
que infelizmente a maior parte das pessoas recorre somente aos remédios que tratam os sintomas. E isso não leva a pessoa muito longe, né? Então, existe sim a importância da questão da prévia, né? do atendimento calcado na prevenção, que infelizmente não é muito comum no Brasil. E a indústria farmacêutica não está nem aí para prevenção, né? Sim. Eles querem só vender remédios. Sim. Então, todo o nosso sistema médico, até ironicamente eu compartilho com alguns amigos, não deveria chamar sistema de saúde, assim, sistema de doença. Porque só nos quer adoecidos cada vez mais. Sim. Comprando remédios, internações, cirurgias. Né? Dependente, né? Totalmente dependente. E é claro que faz todo sentido olharmos para o ser de uma forma global, de uma forma integral, e entender que para minimizar os custos do atendimento, do tratamento, só evitando. Perfeito. E como que eu evito? Evito um estilo de vida suave, tranquilo, com menos pressão, com menos cobrança pessoal e social, para que as pessoas se relaxem no lugar e se sintam acolhidas de uma forma geral em todos os ambientes da família, do trabalho, da escola, né? E é um processo de longo prazo, não tem fim. Na verdade, são hábitos de vida que precisam mudar, né? Sim. E eu acho que a crise está sendo interessante porque ela está nos trazendo nesse lugar de, como se a Roseli falou de tapete, e eu entendo essa situação como um tapete que está sendo levantado. E esse tapete escondia tudo que estava debaixo dele, sujeira, erros, equívocos, desintenções, e agora estamos levantando esse tapete e olhando o que tinha embaixo. Esse momento de olhar para a sujeira do tapete é muito disruptivo, ele é muito desconfortável, porque eu não sei o que fazer com aquela sujeira, não sei como conduzir aquilo, não sei, o cheiro é ruim, o aspecto é ruim, então por isso que temos um momento de desconforto muito grande, porque a situação é nova. Pensarmos que Freud trouxe a teoria dele tem pouco mais de 100 anos, sim, é muito novo. Então eu entendo que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso para poder chegar num momento de partir para questões mais preventivas. Legal. E hoje a gente está totalmente apagando incêndio, literalmente. Complementando essa questão do preventivo, um ponto importante é a gente falar do autoconhecimento. É fundamental. Porque o que a gente percebe é que a maior parte das pessoas não se conhecem. E muitas vezes se deparam com situações em que elas se assustam com seus próprios comportamentos, ou assustam com suas próprias reações, frente a uma série de situações que ocorrem. E muitas vezes é porque o copo já encheu. Então, quando o copo já encheu, chega um momento que ele vai extravasar, e aí a pessoa já nem sabe como fazer. Daí a importância de focar antes o autoconhecimento. Eu acho muito legal, e colocando dentro do que vocês dois colocaram, a gente vive esse momento de hiperprodução, na verdade. Então o que eu sinto é que muitas vezes dentro do ambiente de trabalho, do mercado de trabalho, nos sobra pouco tempo e energia para dedicar essas atividades. Ou como vocês enxergam essa relação do trabalho com a empresa correlacionada à dificuldade de ter o tempo para cuidar do eu? Existe essa correlação realmente? Eu acho que a Roseli tem mais propriedade para falar sobre isso. O que eu tenho visto cada vez mais é que não adianta a gente simplesmente colocar para a empresa a culpa de tudo, né? Porque é algo que tem que ser uma culpa, vamos dizer assim, compartilhada. Né? Óbvio que as empresas, elas são instituições e que geram lucro, elas buscam o lucro. Né? E quando eu, funcionário, assino um contrato com uma empresa, eu assino um contrato profissional de desempenhar minhas atividades e tudo mais dentro de um padrão, de um tempo, etc. O que acontece é que muitas vezes a forma de lidar com essa relação da parte da empresa, da parte do colaborador, da parte da gestão, é que vem trazendo uma série de problemas. Então, não conseguir lidar com a pressão, porque a pressão existe, ela está aí, ela é da vida, a gente não vai conseguir fugir dela. Então, mas é como lida com isso, em que intensidade eu estou sendo cobrado, né? Agora, é por isso que muitas empresas já começam a trabalhar com formas alternativas, pensar em alguns espaços de descompressão, ou atividades complementares, ou atividades lúdicas, que possam gerar um tempo para
vamos repensar, deixa eu pensar um pouquinho. E a pessoa tem que conseguir organizar isso. Então, é parte da empresa, sim, é parte da pessoa, sim, é parte do sistema, né? Então, tem que achar uma saída. E às vezes você não consegue tratar dentro da empresa mesmo. Perfeito. Você vai buscar fora. E aí, trazendo um pouco o outro lado da moeda, então, que é esse trabalhador, eu trouxe o número aqui de 472 mil pessoas afastadas do trabalho, e isso gera um déficit na própria economia da empresa, na própria produtividade da empresa. Então você acaba criando um ciclo, né? Onde a pessoa se esgota de produzir, não consegue mais produzir, e a empresa fica carente desse espaço de produção. Então acho que você já até pincelou um pouco pra gente, Rosa, mas se vocês quiserem trazer um pouco mais de posturas e medidas que a própria empresa pode ter para quebrar esse ciclo. Então, além do trabalhador ter esse tempo, ter essa energia, buscar esse cuidado, o que a própria empresa pode fazer, se quiser pontuar também, Alexandre, é super legal, Claro. para agir contra esse ciclo que se cria. Por favor. O que eu tenho visto, e eu estou no mercado de RH há muitos anos, eu fui head de RH em várias empresas, o que eu tenho visto é tentativas de trabalhar com o que nós chamamos do salário emocional, né? Legal. Que é o outro lado, que são os benefícios, pensar no clima, trabalhar na gestão, no desenvolvimento da gestão, porque acaba sendo um grande canal, que é o canal de comunicação entre a base dos colaboradores como um todo e a gestão. É por onde vem, né, o caminho ou da pressão dos resultados, mas também pode vir o caminho do contato, da comunicação, do feedback, né, de você considerar o outro, né, de você pensar de uma forma assertiva, mais empática, se colocando no lugar do outro. E hoje com a NR1, que já existe a NR1 há muito tempo, mas teve uma série de mudanças, a norma regulamentadora número 1, em que ela traz a inclusão dos riscos psicossociais, ou seja, as empresas têm que começar a olhar para identificar os seus riscos psicossociais, além dos riscos ergonômicos, fisiológicos, etc., todos aqueles que já existia na área da segurança do trabalho, né? Na ergonomia, e hoje ela tem que começar a olhar muito fortemente para isso, porque está aí, a lei está aí, simplesmente a postergação do início da cobrança das ações, mas ela já está valendo, ela está funcionando, e as empresas que deixarem para pensar nisso, daqui a alguns meses, um ano, já perderam o bonde da história, com certeza. Eu quero aproveitar e filosofar um pouco, porque eu tenho esse hábito de querer entender os processos como nascem, né? O capitalismo é que faz com que a nossa realidade de competição seja premente. Perfeito. E é claro que as empresas que são fundadas com investimentos vão querer fazer o dinheiro voltar. Perfeito. Aí eu me reporto à invenção da internet, que tem pouco mais de 50 anos. Sim. Qual foi o grande avanço, o grande trunfo que a internet nos trouxe? Compartilhamento. Que ela foi feita para que as universidades americanas compartilhassem informações. E é claro que hoje a gente sabe e compartilha muito desses conteúdos, mas ela também é usada para competição. Então eu acho que o momento é disruptivo, as empresas vão começar a olhar para mudar o seu mindset, a forma com que eles abordam o mercado, a forma com que eles requisitam a mão de obra especializada, para que o compartilhamento seja mais efetivo do que a competição. Eu sempre tive uma percepção estranha quando ia num jogo de futebol com meu pai, mesmo quando pequeno, que eu ficava muito tocado quando os jogadores se confraternizavam. Porque era uma situação claramente de duelo, de competição, mas eles paravam tudo para se cumprimentar. Eu falava, olha, isso é que é legal. E eu vejo uma possibilidade de novos resultados, de novas técnicas, quando falamos em economia circular, em compartilhamento de informações, onde as produções são distribuídas localmente e não fazem transportes muito grandes. É um desafio gigantesco. Mas eu acho que alguns pontos do mundo já começam a pensar nisso, em poder oferecer uma qualidade de vida menos competição para as pessoas, para a população local, para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, né?
Agora, numa cidade de 20 milhões de habitantes como São Paulo, de 1,5 milhão de habitantes como Campinas, a competição está estampada nas ruas a todo instante. Não dá para fugir disso. Mas eu conheço colegas que estão conseguindo viver em bolhas autônomas. O cara vai para uma propriedade mais retirada, lá ele tem a sua plantação, ele come quase tudo que ele planta e vice-versa. Não é uma vida atribulada, com carro no trânsito o tempo todo. Então acho que a gente tem que procurar realmente modos de vida alternativos para sair dessa onda que nos leva ao adoecimento. Certamente os resultados estão aparecendo aí. E complementando isso, eu acho que eu não viveria na bolha, porque meu estilo de ser não dá para isso. Eu adoraria, tá vendo? Eu já sou super fã. Eu já não, eu sou muito elétrica, muito agitada para isso. Mas a gente aprender a lidar com o que a gente tem. Eu acho que é isso. Não levar a vida, óbvio que eu levo a vida a sério, eu sou uma pessoa que leva a vida a sério, mas ter um tempo para rir, ter um tempo para a sua fé, ter um tempo para amigos, ter um tempo para compartilhar. Né? Essas coisas, atividade física, né? Isso tudo é muito importante, aprendizado, novos conhecimentos, tudo isso completa o eu. E a partir do momento que completa o eu, esse eu estou na empresa, esse eu estou na escola, eu estou no clube, eu estou em todos os lugares. E precisa incluir o respeito. Precisa incluir o respeito. Eu fico muito tocado com essa reflexão de vocês dois, acho que é muito bonita e engrandece muito a conversa. Puxando agora, dentro desse contexto de cuidado e de globalização e tudo mais, surge a Consciente. E eu queria saber que vocês me contassem um pouco, primeiro, o que é a Consciente e em que momento, em que contexto de vida que ela surge para vocês. A Consciente é fruto dessa minha vivência diante da crise, que na verdade era um desafio. Eu confesso que consegui superar essa crise e hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor do que quando eu estava em crise. Então isso realmente foi um passo grande para o autoconhecimento, que é uma ferramenta principal nesse processo todo, e também de se dispor ao tratamento. E eu tenho percebido ao longo desse tempo todo que as pessoas têm muita dificuldade de se reconhecer precisando de auxílio psicoterápico. E quando a pessoa realmente assume, ela procura quem? Está cheio de aplicativos de celular com listas de profissionais. Você entra na página do plano de saúde X, Y, que for, e tem lá uma lista de psicólogos. Quem que você conhece lá? Ninguém. Como que você vai se conectar com esse profissional? Então, a Consciente desenvolveu um grupo de profissionais terapeutas, cujos serviços eu conheço todos pessoalmente, e eles é que são indicados dependendo da situação da pessoa que chega a nos procurar. Ou seja, é uma indicação que eu chamo de quente, não uma indicação fria. Eu vou indicar para a pessoa alguém cujo trabalho eu conheço e cuja conexão vai acontecer de uma forma ou de outra. Porque metade é do terapeuta e metade é do cliente, né? Claro. Então isso tem que acontecer. Mas a forma de indicar, a forma de conduzir o processo faz toda a diferença. Então nós temos um trabalho muito voltado para a especificidade, para a individualidade, para a personalização do trabalho. Nenhuma pessoa é igual a outra, portanto receitar o mesmo remédio para várias, para mim não faz sentido. Que é a prática da medicina tradicional, que é a prática da ciência tradicional. E a prática da educação é a prática do trabalho. Nós, quando entramos na escola, nós somos um número, né? 31, 32, e seu nome está na lista. Foi mal na prova, se repete de ano. Aí você vai para a empresa, você ganha um crachá, você ganha uma posição, um nome, um cargo. Fez alguma coisa errada, você é descartado do processo. E na escola, da mesma forma. Então, se a gente começar a olhar as pessoas como indivíduos únicos, fica mais fácil conversar com o autista, fica mais fácil conversar com qualquer outra questão emocional que a pessoa tenha, porque ser diferente é o comum, não é a exceção. Ainda bem, né? Somos todos diferentes. E nós temos, culturalmente arraigado nas nossas histórias, preconceitos de muito tempo. Sim. E aí eu acho que isso está, sim, amparado na questão de como olhar para a pessoa, porque a complexidade da pessoa é que vai para a empresa. Essa pessoa com suas histórias, suas complicações, suas facilidades e suas dificuldades,
ela vai ser o CEO da empresa, ela vai ser um gerente de empresa. Ou seja, ela leva toda essa qualificação que ela foi formada pela sociedade, pelos traumas da família, pelos traumas que ela viveu, para exercer o cargo dela. Uns são mais equilibrados, outros menos, uns surtam, piram na batatinha e outros fazem trabalhos incríveis. Sim. Nós temos exemplos de profissionais, de líderes, né, que formaram empresas, formaram cidades. Antônio Hermílio de Moraes é uma pessoa. Eu tive alguma referência por contatos próximos, é uma pessoa exemplar, que quando tentou entrar na política não conseguiu. Por quê? O modelo político não conversa com esse tipo de pessoa. Sim. É outra esfera. Então, a nossa ideia é poder oferecer um atendimento personalizado, onde a pessoa se sinta acolhida e respeitada. E é claro que nessa proporção, a dificuldade de fazer isso em grande quantidade é um pouco menor. Então, nós não miramos muitos atendimentos. Legal. Como um hospital ou como um plano de saúde, mas coisas bem focadas, né, na pessoa. Ela tem que se sentir amparada. E não é uma receita de bolo que a gente vai passar para todo mundo. Porque isso, inclusive, passa por vários setores da pessoa, né? Perfeito. Não só a questão comportamental, mental, mas também física. Portanto, temos recomendações de parceiros que têm a academia de yoga, a academia de ginástica. A questão física é muito importante. E também temos uma terapeuta específica em alimentação consciente. Legal. Porque a alimentação, junto com a atividade física e com a mental e espiritual, é que define quem somos. Por mais que não acreditemos nisso, mas não dá para negar a própria natureza, né? Então a gente acredita nesse trabalho multidisciplinar. Legal. E muito personalizado. Maravilha. Dentro disso, seria correto então dizer que o maior foco da empresa é tratar o indivíduo como indivíduo. Sim. Tirar ele dessa massificação social na qual a gente está inserido Exatamente. e olhar para as necessidades específicas, entendendo que essas necessidades são amplas. Sim. E aí, dentro dessas necessidades amplas, se você quiser já apresentar para mim, você já falou da nutricionista, do yoga, mas se você quiser apresentar em quais esferas de tratamento vocês atuam, acho que seria legal. Eu acho que a base é a psicoterapia, né? Tá. Porque não dá para não olhar para isso, olhar para as próprias questões, ou seja, o começo do processo, a saída é para dentro, não é para fora. E conforme a pessoa vai se convencendo das suas dificuldades, das suas carências, de que caminho ela vai trilhar, ela vai entendendo que faz sentido agregar atividade física, faz sentido agregar alimentação, faz sentido agregar a sua fé. Então ela vai se reconstruindo, literalmente. Primeiro tem que se desconstruir para depois se reconstruir. Sim. Num indivíduo diferente do que adoeceu. Porque o adoecimento tem uma função muito interessante, muito construtiva. Ele nos mostra que algo precisa ser visto que não vinha sendo visto. Então é um momento de lucidez do corpo, né? Porque as emoções todas vão ficar guardadas, gravadas no corpo, e o corpo que começa a dar sinais. Doenças, dificuldades, obesidade, e a coisa vai. Como que eu trato disso? Se olhando com respeito, se olhando com compreensão, se olhando com carinho, entendendo que todos temos motivos para ser o que somos. E está tudo certo. Então a questão da polaridade entre certo e errado, o branco e o preto, isso não nos ajuda. É exatamente o modelo da nossa sociedade hoje. O pobre, o rico, o preto, o branco, né, o certo e o errado, e não existe certo e errado. Filosoficamente falando, aí eu aproveito para citar o conhecimento do Vedanta, que é um conhecimento antiquíssimo, mas de onde saiu o yoga, de onde saiu a Ayurveda, então tem muita sabedoria lá. E uma das primeiras coisas que eu ouvi do Acharya de Vedanta que eu sigo foi ele escrever assim: não existe nada errado. O que é certo para você é errado para mim e vice-versa. Depende do referencial, né? E está tudo certo, porque a gente é o que é de acordo com as nossas limitações e oportunidades. E nós somos muito marcados por traumas, e aí temos também uma profissional focada no trauma, que consegue mapear exatamente onde a nossa dor começou. E os traumas variam muito de pessoa para pessoa, variam de profundidade, de local, de data, mas são os traumas que nos constroem. Nós somos feitos de uma somatória de traumas.
Alguns jogam a gente para frente, porque a gente entende que tem que ser tratado, e outros a gente guarda, né? Esconde, porque não quer ver. E aí a vida fica mais difícil. Então, independente do lugar onde cada um esteja, é sempre possível estar num outro lugar. E aí temos autores recentes falando do poder do agora, né? Isso é muito verdadeiro, porque sermos o nosso eu autêntico não nos é conduzido na vida. A nossa família não induz, a escola não induz, o trabalho não induz. Eles nos querem como um modelo criado. Então eu crio um personagem de mim mesmo para conviver pessoalmente e socialmente com todos que estão ao meu redor. E eu, onde eu estou? Não sei. Se eu não sei quem eu sou, através do conhecimento, do autoconhecimento, como é que eu vou ser eu mesmo? Então acho que a busca dessa autoridade, dessa identidade raiz, essa identidade profunda, é o começo de tudo. É um processo bem complexo, não é simples, mas eu não consigo pensar num outro caminho, porque o nosso objetivo não é só dizer que estamos cuidando das pessoas, é produzir uma qualidade de vida melhor mesmo. Eu acho que a empresa de vocês defende um projeto de vida que ele é muito bonito, ele é muito importante no contexto na qual estamos inseridos. E dentro disso eu queria saber qual você definiria como a maior dificuldade que você vem enxergando para implementar esse projeto de vida dentro da atuação da empresa. Então, que dificuldades você tem encontrado para implementar realmente essa defesa de tese belíssima de vida saudável que vocês estão trazendo? Como a Rose já comentou, é um preconceito, né? Ainda hoje ouvimos pessoas se recusarem a fazer qualquer tratamento psicoterapêutico porque eu não sou louco. Ainda bem que está reduzindo um pouco Está isso. reduzindo, as pessoas estão se dispondo mais, mas, ou seja, faz muito sentido para nós colocarmos para o nosso público a informação. Perfeito. Por isso a realização do e-book, porque ele fala de uma forma geral sobre todo esse assunto, que é complexo. O projeto do Ministério da Saúde, de 2003, sobre as PICs, Práticas Integrativas Complementares, ele se tornou uma referência nos nossos estudos. Por quê? Porque ele colocou no mesmo rol terapias que antes nem existiam. São 29 terapias. Quando eu fui candidato a vereador nas últimas eleições, eu pesquisei um pouco isso e cheguei a fazer um projeto de lei, uma PPP, e apresentei na Secretaria da Saúde, dispondo a auxiliá-los com a implantação das PPPs, das PICs. Mas eu reconheci que as dificuldades são muitas. Por quê? Primeiro que são 29 terapias pouco conhecidas. Sim. Perfeito. As mais conhecidas é acupuntura, homeopatia, psicoterapia, auriculoterapia e artes artesanais. Agora, para se instalar um processo de terapia alternativas numa unidade do SUS, eu começaria de que forma? Escolhendo uma unidade que seja referência, que esteja inserida num contexto social de mínimo de conhecimento, para as pessoas se tornarem receptivas a isso. Depois tem que passar pelo período de escolha dos profissionais, seleção dos profissionais, que não estão abundantes no mercado, eles são raros. Depois da seleção, o treinamento. Como que esse cara vai tratar da população que vai frequentar esse lugar? Depois do treinamento, os tratamentos devem começar, e depois temos que ter um período de avaliação dos resultados. Sim. Isso posto, passaram-se uns 6 meses, 1 ano, aí vamos buscar uma outra sede. E quando eu tomei ciente do que a prefeitura já havia organizado, eu recebi uma planilha com todas as unidades do SUS que estavam aplicando teoricamente as PICs, né? Mas eu não fui em todos os endereços para saber como estava acontecendo. Eu recebi só uma planilha. Mas eu entendi pela planilha que é um projeto muito audacioso. Sim. E isso não sei se vai acontecer como poderia ou como foi desenhado, né? Perfeito. Ou seja, porque ele esbarra em preconceitos, em culturas, em questão mesmo financeira. Sim. Então, explicar como essas terapias todas funcionam parece ser algo imprescindível para a gente
engajar o público para essa sistemática, né? Portanto, que um dos nossos principais serviços de apresentação, de iniciação, são palestras, são conversas. Muito legal. Onde a gente se comunica com o público, inicialmente, mesmo sem falar em terapias, né? Em questões mentais. Vamos só bater um papo. E aí entra em cena uma prática que, apesar de ser individual, ela começa no coletivo. São grupos de conversa, onde as pessoas começam a contar as suas histórias, porque algumas pessoas têm essa facilidade, têm essa necessidade de expor a sua história. E a partir dessa exposição, começam a vir a questões pessoais mais profundas. Quando notamos no grupo esse movimento individual, às vezes de 2 ou 3, aí formamos um outro grupo, já com os terapeutas participando. Então é um trabalho assim de mineiro comendo pelas beiradas, porque não pode ser um trabalho de choque. Perfeito. Tem que ser uma abordagem muito delicada, muito respeitosa. E pelo lado da empresa, não é algo que vai acontecer na empresa, é algo que pode ter uma recomendação da empresa. Então, eu ia perguntar inclusive isso. Como esse meio empresarial, essas práticas são recebidas nos ambientes corporativos também. Porque o Alexandre pontuou muito bem como as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Mas falando do ambiente corporativo, a gente já tem muitas empresas e muitos locais de trabalho que já têm dificuldade em defender o próprio plano de saúde da forma com a qual ele é. Sim. Quando a gente traz essas práticas alternativas, eu sinto que a dificuldade deve ser maior ainda, não? Sim. Existe, sem dúvida nenhuma. E a gente sabe também que não é toda empresa que vai estar aberta. E na realidade, muitas vezes, isso não vai acontecer na empresa. Isso pode acontecer através de se levantar a necessidade, alguma coisa que aparece aí, e você poder indicar via empresa, mas a pessoa vai fazer por iniciativa própria. Certo. E existem empresas que têm, já até em função também da NR1, já de montar um plano de ação, começar a ter uma assistência emocional. Né, através de algumas empresas que tenham essa, vamos chamar de assistência emocional. Perfeito. Né, e aí, nesse ajudar. sentido, você entender que a Consciente vai conversar mais diretamente com as empresas ou com os funcionários? Com os funcionários. Exatamente. Legal. É o caminho, não é a empresa. E dá para falar, então, que essa iniciativa da empresa conversa diretamente com as PICs, certo? Você trouxe aqui pra gente... Se você quiser, inclusive, se aprofundar um pouco de quais são e do como elas são implementadas, acho legal. E eu queria saber de você já trouxe um pouco indiretamente, acho que é legal a gente se aprofundar, como você enxerga o papel dessas PICs na construção de uma saúde pública mais saudável e como isso se relaciona com o projeto da empresa também. O projeto das PICs pelo SUS é um projeto genial, muito arrojado e muito difícil de ser implantado. Eu temo pelos resultados que não vão acontecer a curto prazo e precisa realmente de muito investimento. Investimento esse que eu não tenho visto. Por quê? Quando falamos de 29 terapias, e a maioria delas são orientais, você tem que explicar para as pessoas como funcionam. Por que a pessoa vai até um posto se dispor a uma terapia que ela não conhece? Para ir numa consulta tradicional já é difícil. Ir numa que você não conhece, mas existe um projeto pioneiro muito interessante que já acontece em Souzas, na cidade da Roseli, que chama Bem-Estar Souzas. Legal. É um projeto de um amigo nosso, psicólogo, e ele oferece lá 6 PICs. E elas são oferecidas às sextas-feiras pela manhã. Yoga, arte-terapia, acupuntura, psicoterapia, constelação familiar, individual. E as pessoas chegam lá de manhã para fazer yoga e passam a manhã lá, como se fosse um spa. Vai de uma terapia para outra e sai de lá repaginado. Legal. É um espaço... Sem custo, né? Sem custo. Sem custo, legal. É um lugar sem custo. Portanto, ainda entendemos que ele é experimental. Sim. Mas isso está mostrando que é um caminho possível. E agora transformar isso num grande projeto, aí depende de investimento, Perfeito. Depende de uma série de questões políticas, inclusive, que eu não saberia nem pontuar aqui. É um projeto de longa duração, né? O que você disse, ele não vai funcionar através do choque, não tem como você implementar de um dia para o outro, de um ano para o outro. Não. Ele é um projeto que é muito ambicioso e que ele de fato precisa desse tempo.
Mas eu sinto que, nesse sentido, o primeiro passo a ser dado é o da informação, como você Sim, mesmo colocou. sim. De informar as pessoas e esclarecer um pouco sobre essa questão. E nesse sentido é muito legal que vocês estejam aqui, inclusive, dando essa luz e trazendo isso. Eu até ousei, se você me permite, Daniel, Claro. a imaginar uma grande campanha publicitária a nível nacional para explicar o que é isso. Porque o momento é agora. As pessoas estão precisando desses atendimentos, os clássicos, também os alternativos, agora. Sim. Mas a gente não vê esse movimento, por quê? Porque isso pode quebrar outros interesses que estão em andamento, né? Uhum. Então é uma briga, é uma luta que vai ser travada aí, mas a gente acredita que vai encontrar empresas que se permitem essa mudança de mindset, né? Essa mudança na forma de pensar, na forma de conduzir a sua equipe, porque também é possível fazer bons negócios e obter bons lucros com uma equipe engajada, uma equipe focada na saúde, no bem-estar, na cooperação. Vão aparecer empresas com esse perfil. E a gente vai estar pronto para colaborar com eles, porque essa é a forma que a gente acredita ser possível. E complementa-se também do lado empresa, porque quando você começa a trabalhar com este lado, tem o lado da onde vem isso? O que está acontecendo? Então, volto para o meu meio profissional, como é que eu faço para contaminar o meu meio em volta? Né? Então, eu digo contaminar positivamente, Sim. trabalhar também com a gestão, trabalhar o autoconhecimento, eu costumo dizer que é a base. Sim. É a base, porque se eu não me conheço, eu não sei como eu vou reagir, eu não sei onde eu vou trabalhar, e aí eu me perco muitas vezes, né? E hoje, falando em pessoas adoecidas, que nós começamos a falar, Sim. os mais adoecidos são gestões, são a gestão da empresa. Sim. A gente tem visto isso, né? Nas escolas, eu tenho conversado com professores que chegam ao ponto de não saber mais como lidar. Hoje eu vi na televisão falando da área de saúde, foi hoje, acho que foi ontem, falando da área de saúde, Sim. de profissionais de saúde que chegam a apanhar, né, nas áreas de saúde, porque também não tem como, e vão além dos seus limites, né, poder atender todo mundo, e essas pessoas estão sobrecarregadas. Agora, falando um pouco de legislação, eu queria saber como vocês enxergam, porque a gente está falando muito também da importância do poder público nessa transformação, não tem como distanciar esse tópico do Estado. Eu queria que vocês trouxessem para mim um pouco do como vocês acham que as NRs, essas normas reguladoras, poderiam estar mais presentes nos debates do Ministério do Trabalho, ou como isso poderia estar incluso melhor, se já está incluso também, se vocês puderem trazer uma luz nesse sentido, acho que é legal. Eu acho que eles já estão bem presentes, né, Roseli? Sim, quando a gente fala das NRs, elas já estão aí, já existe. Isso é CLT, isso é Consolidação das Leis do Trabalho e já existe. É Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. O que está acontecendo é que teve uma mudança para elucidar algumas partes que não existiam antes. Legal. E aí, falando em NR1, eu estive assistindo uma palestra semana passada com uma pessoa da área jurídica que eu reputo como uma pessoa que é muito especialista. A primeira informação que eles trouxeram é de que se você fizer uma pequena gugada, como o pessoal costuma dizer, faça uma pequena pesquisinha básica no Google e veja lá. Se falar sobre NR1, vai aparecer mais de 62 mil serviços sendo ofertados aqui no Brasil. Olha que legal. Só que você tem que olhar, separar joio de trigo. Perfeito. Porque tem um monte de gente falando besteira. Quando você vê, pesquisa pela internet, você vê que, não, agora está na moda, eu vou oferecer, eu achei o meu quinhão para oferecer o meu trabalho. É importante olhar e ver o que está por trás. O que as empresas vão precisar fazer para se adequar? Vão sim precisar observar os fatores psicossociais. Agora, tem ferramentas internacionais, tem ferramentas científicas validadas, validadas para isso, e que isso sim pode ajudar, junto com o pessoal que já trabalha com a área de segurança do trabalho, de ergonomia e tudo mais, os outros riscos, são os riscos fisiológicos, os riscos de segurança, os riscos como um todo voltados à saúde normal, vai entrar também os psicossociais. E aí, o que eu faço com isso? Então as empresas estão num momento de começar a olhar e falar, e o que eu faço com isso agora?
né? Muitas empresas já fazem muitas coisas, vão ter que fazer, estruturar, primeiro diagnosticar. Então tem um processo para isso. É o diagnóstico, a partir do diagnóstico é a análise. A partir dessa análise, eu olhar o que eu já faço, como que eu cruzo esses dados, como que eu oficializo o que eu faço. Porque tem muita empresa que faz muita coisa e nem escreve, não divulga, ou não mostra para o próprio colaborador que já faz. E quando você faz algumas pesquisas dessas, se você perguntar, como está a sua carga de trabalho? 90% vai dizer que tem sobrecarga de trabalho. Sim. Aí você pergunta, tá bom, quantas horas você trabalha por dia? Você faz muita hora extra? Não. Né? Depende, porque tem que ter um letramento, que nós costumamos chamar de letramento, para orientar as pessoas, para que as pessoas se entendam do que nós estamos falando e não simplesmente joguem toda a culpa também na empresa. Uhum. Qual é a parte que te cabe no latifúndio, né? Ou seja, como eu entro nesse processo todo e trabalhar liderança, estabelecer canal de denúncias. Isso tudo é parte do próprio processo da legislação, porque as multas virão pesadas. Falando diretamente com o trabalhador, com a classe trabalhadora, com o funcionário, que canais ele pode ter para se letrar e se informar sobre isso? Onde ele pode buscar saber até onde a legislação o defende, que direitos ele tem? Porque realmente existe um distanciamento dessa informação por parte de grande parte da classe trabalhadora. Então, se vocês puderem falar agora diretamente com essas pessoas, no sentido de, olha, você pode buscar tal e tal canal, já existem canais de denúncia, os seus direitos são esses. Ok, acho que é um ponto importante, deixa eu trazer. A questão de canal de denúncias, muitas empresas já têm hoje, tá? Mas a mudança na legislação estabelece que alguma forma do colaborador também falar sobre isso, dele poder trazer uma situação que está acontecendo, tem que existir. E mantendo o LGPD, manter a Lei Geral de Proteção de Dados, mantendo sigilo e de uma forma ética. Então, a legislação existe. O que as empresas terão que fazer é trabalhar com a orientação interna, do ponto de vista de empresas. Sim. As escolas vão acabar trabalhando com isso também. Nós estamos trabalhando com a ideia de palestras, né? Então, isso eu queria que você trouxesse. Sim. As palestras, como eu disse, pode ser o começo de tudo, né? E aí a gente tem vários temas diferentes. Os próprios capítulos do nosso e-book são ideias de temas que podem ser abordados. Depende do grupo, do interesse do grupo que vai nos ouvir. Mas a gente tem temas variados para poder iniciar uma conversa. Você iniciar uma conversa é, na verdade, uma intenção de falar sobre o assunto, de passar as informações que são complexas, não são simples, para pessoas leigas, que provavelmente muitas nunca ouviram falar no assunto. Aí estabelece-se o quê? Uma conexão com as pessoas. E aí não dá para deixar de lembrar do que a pandemia nos causou, que foi a desconexão das pessoas. Sim. Né? Muita gente se acomodou nessa condição. E aí eu tenho amigos que não aceitam convites mais para tomar cerveja, para tomar café, porque eles se acomodaram em ficar isolados, sim, desconectados. Então a nossa proposta das conversas, é claro que é um evento presencial, é para que nós nos reconectemos com as pessoas. Essa reconexão oferece o quê? A confiança. Vão se sentir acolhidas, respeitadas, e estabelece uma relação de confiança. Somente através de uma relação de confiança a pessoa se submete a um tratamento psicoterapêutico. Assim como também vai fazer uma aula de arte marcial, uma aula de yoga, a confiança é um quesito fundamental, que foi o que se perdeu, né, na época da pandemia, porque as pessoas eram internadas e não sabiam o que ia acontecer. Os médicos se colocavam diante dos casos e não sabiam o que fazer, que remédio dar. E hoje a gente ainda vive um momento de atendimento hospitalar muito delicado, porque com as vacinas, novas moléstias foram aparecendo, complicações que antes não tinha. Então o momento da saúde pública é muito complexo, né? As pessoas adquirem vários vírus ao mesmo tempo, que são novos, são desconhecidos. E será que esse remédio dá conta? Será que não dá conta? Eu tenho presenciado, infelizmente, pessoas próximas da família que faleceram de contaminação hospitalar. Sim. Os remédios não servem mais. Então é um momento que a gente tem que se conectar humanamente
para pensar diferente, fora Sair da da casinha. caixa. Fora da casinha, exatamente. Dando um passo para trás aqui rapidinho, a gente já está quase encerrando, mas antes de trazer uma reflexão final, eu queria que você contasse para a gente um pouco, Alexandre, sobre o que está presente nesse e-book de vocês. Os tópicos. E já pergunto aqui, ao vivo assim, se podemos disponibilizar o link desse e-book nesse episódio, se eu posso deixar disponível para as pessoas baixarem, onde elas podem encontrar esse e-book. Sim. Nós temos aqui 11 capítulos, Daniel. O primeiro é uma introdução que eu escrevi contando um pouco sobre o assunto, a intenção do e-book. No capítulo 2 eu falo da minha história, porque todo o projeto está amparado na minha história. Sim. E se o raciocínio que eu tive na época, se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas também. Não me sinto mais por isso, ao contrário, me sinto na obrigação de compartilhar o que funcionou para mim. No capítulo 3 falamos sobre as terapias do século XXI, que é o começo da conversa. Que terapias são essas? Pouco sabemos a diferença entre psiquiatria e psicanálise e psicoterapia. É uma bagunça, são informações muito específicas. Sim, sim. No quarto capítulo falamos sobre saúde emocional e o trabalho, que é o capítulo da Roseli. No capítulo 5 falamos sobre a importância dos grupos de conversa, com abertura para o psicológico. Então, um formato super antigo e tradicional, que é de terapia de grupo, muito utilizado pelas empresas que fazem reabilitação de aditos e tudo mais, isso funciona. Por quê? Porque num grupo você se vê representado e você se conecta com a história do outro, que é parecida com a sua. Então isso vai desmontando as amarras e vai dando espaço para a pessoa se manifestar. Falamos no capítulo 6 sobre alimentação consciente, através de uma nutricionista que tem essa abordagem específica de fazer a dieta para a pessoa e não um cardápio coletivo. No capítulo 7, sobre atividades físicas relacionadas à saúde emocional, que é do nosso parceiro, que é professor de yoga há mais de 20 anos, e ele tem lidado na academia dele com questões emocionais dos alunos e também oferece ferramentas de meditação para complementar uma prática que já é poderosíssima, que é a prática do yoga. Perfeito. Então aí é a questão do corpo. Também entra nesse mesmo tema do corpo o capítulo 8, falando sobre a importância das atividades físicas no dia a dia, como uma coisa mais organizada. Legal. E ainda voltamos nisso no capítulo 9, que aí já entra com abordagens um pouco mais sutis, digamos assim, né? Exercícios mais voltados para o corpo, mas, por exemplo, terapias sonoras, coisas que vão ajudar a expandir outras partes. E temos no capítulo 10 um tema muito importante para todos, que é a saúde financeira. A forma com que as pessoas lidam com o dinheiro também é oriunda das questões emocionais. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, são pessoas que estão sempre endividadas, não conseguem bons empregos. Então abordamos também essa questão financeira, que é da prática cotidiana de todos. E encerramos o capítulo 11 falando sobre o trauma, né? Que a gente enxerga como o centro nervoso e a origem de tudo. A importância do autoconhecimento e o perfil... Desculpa, e tem mais o último capítulo 12, fala sobre a importância do autoconhecimento, que a Roseli já citou, porque sem este olhar, de se olhar para se entender, nada acontece. Se a gente continuar se anulando ou se esguiando, né, da nossa real imagem, nada funciona. E são esses 12 capítulos que a gente aborda. Acho que é um bom começo de conversa e a gente pode transformar cada tema desse num tema de conversa também. Legal. Deixo aqui as portas abertas para a gente trazer e debater sobre esses espaços também, que são muito importantes. Sim. Estamos chegando no final aqui e para encerrar, acho que a gente conversou muito sobre a importância desse projeto, sobre ser um projeto longo. E aí eu queria que vocês trouxessem para mim um pouco do como vocês veem o final dessa caminhada. Então, falando de futuro, o como vocês enxergam, ou gostariam pelo menos de enxergar, o futuro da relação entre saúde emocional e trabalho. É um excelente ponto, excelente ponto. Elas são intrínsecas, não tem jeito. Sem saúde você não consegue render o máximo, dar o máximo para o ponto de vista da pessoa, ela não consegue estar na sua plenitude. Para a empresa profissional que não está dando tudo de si, ele não gera resultados, ela vai gastar muito mais
seja para repor, para treinar, para desenvolver e assim sucessivamente. Então, o que a gente espera é que a gente possa fazer uma construção contínua. Não é uma coisa de uma intervenção e acabou. É algo contínuo. Você? É um projeto de vida mesmo, É. né? É a mudança de pensamento, mudança de comportamento, que chega até a incentivar as pessoas a beberem mais água. E a gente tem presenciado ultimamente aumento da ingestão da água por uma questão social, né? Parece que contaminou todo mundo. Hoje eu vejo as pessoas andando na rua com a garrafinha d'água, vai trabalhar, leva só a garrafinha. Isso é um novo hábito, né, muito recente. Então, a questão é muito sutil, a gente tem que dar muita atenção para isso e, com o tempo, as pessoas vão se sentindo cada vez mais confortáveis com algo que já não é tão desconhecido, né? Mas é que a gente, estudando a natureza humana, não vê outro caminho, né? A saúde tem que ser cada vez mais focada na prevenção, porque quando ela vai para a cura, para a cirurgia, para a intervenção, ela fica muito cara. Sim. E os planos de saúde estão pelo preço da morte, o número de pessoas que perdem os planos por falta de condição financeira é cada vez maior, e com isso sobrecarrega o serviço público, que também não consegue atender. Então é uma situação bastante preocupante, e eu acho que a gente tem que abrir a luz para esse viés da prevenção e da vida mais simples, né? A vida mais saudável mesmo. Maravilha, Alexandre. Para finalizar aqui, quem se interessar mais sobre a Consciente, onde pode achar, onde pode se informar, onde pode entrar em contato com vocês? O nosso Instagram é @con_ciente, CINT. Esse é o nosso Instagram. E também temos um telefone que eu ainda não guardei de cabeça. Tá aqui, ó. É o 19 9765 5029. É um WhatsApp e ele vem sendo usado para os primeiros contatos, né? A pessoa se interessa pela abordagem, faz o primeiro contato, é feita uma conversa inicial, que não é uma conversa terapêutica, só para situar-nos com relação ao momento da pessoa, e ela é indicada para um terapeuta já para fazer uma conversa, uma abordagem terapêutica mesmo. Maravilha, muito legal. Alexandre, Roseli, muitíssimo obrigado por todo esse debate, por toda essa luz. Vamos trazer sim mais tópicos aqui que eu acho muito importante e sair dessa conversa muito feliz, assim, porque acho que é de uma relevância muito ímpar isso que vocês estão trazendo, defendendo e batalhando. E quanto mais a gente se informar e souber sobre, acho que mais saudável o nosso contexto será. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Daniel, esse espaço que você está nos permitindo, que é de extremo valor para nós. E nós vamos precisar de muita ajuda das pessoas seguindo a nossa página no Instagram e compartilhando os nossos conteúdos, o nosso e-book, que está disponível lá através do link, para que a gente possa realmente formar um grupo de pessoas que pensam e agem da mesma maneira. Maravilha, muito obrigado. Agradecemos a oportunidade.